Próxima pergunta vem de Lisboa e é feita pelo Rui. Muito prazer, Rui, muito obrigado pelo carinho e confiança. O Rui faz a seguinte pergunta: anda a circular nas redes sociais um artigo que diz que foram feitos estudos que as pessoas que gostam de café sem açúcar têm tendência para serem psicopatas. Certamente as pessoas que fizeram este estudo têm tendências para serem jumentos, creio eu. Mas pronto, vamos aqui a destrinchar a questão. Quer dizer, tem tendência a serem assassinos. O psicopata, penso que é um indivíduo que tem prazer em matar. Mas, como não sei, gostaria que o Andy me esclarecesse. Andy, acha que pode ser verdade beber café sem açúcar indica isso? Uma coisa é certa, os antigos diziam cuidado com os azedos ou azedas. Eu acho que os antigos sabiam mais sobre psicopatas do que os que fizeram este estudo. Bem, Rui, é que sim, há que se ter cuidado com esses estudos que saem realmente, tens razão, todos os dias. Eu já contei, né, o número de estudos já supera umas 3 ou 4 vezes o número de universidades que existem no planeta. Quer dizer, eu não sei onde é que são feitos tantos estudos. E o mais interessante é que só diz assim, estudo diz que, mas não diz de que universidade, quem foi o doutor, ou sei lá, investigador que fez os estudos, quais foram os critérios, nada. Os estudos vêm assim, né, desse jeito, né? Então, é muito provável que são estudos muito tendenciosos, são estudos que não refletem nenhuma realidade mais concisa, certo? Então quer dizer que quem toma café sem açúcar tem tendência a ser assassino? Aqui tem uma coisa, nós precisamos entender o que é um psicopata. Nem todos os psicopatas são assassinos, certo? A psicopatia é algo muito mais comum e muito mais presente entre nós do que nós imaginamos, ok? Já vou explicar um pouquinho só sobre a questão da psicopatia. O psicopata, penso que é um indivíduo que tem prazer em matar. Não é bem assim. Tem relação com a violência, com o crime, mas não necessariamente. A grande parte dos psicopatas não são criminosos assassinos, ok? Mas não sei, pronto, gostaria que o Andy me esclarecesse. Pronto, já estou esclarecendo aqui um pouco, Rui. Andy acha que pode ser verdade beber café? Não, Rui, certamente não é. Seria uma grande surpresa que essa pesquisa fosse algo assim tão significativo, de se ter feito com uma experiência com milhares, porque no mínimo se precisa de milhares de psicopatas, e perceber que todos eles, ou que a grande esmagadora maioria deles, prefere café sem açúcar. Quer dizer, isso é um pouco ridículo, francamente. Quer dizer, onde é que foi que o doutor que tirou o título de doutoramento, né, tirou o título de doutoramento não sei onde, né, para fazer uma pesquisa dessa natureza, né? Poderia até se supor, não, a cafeína, não sei o quê, mas não creio que, não é cabível. Uma coisa é certa, aí vem a coisa dos antigos que eu nem conhecia, cuidado com os azedos ou as azedas, que não tem nada a ver com o café sem açúcar, que não será azedo e sim amargo, né? São dois sabores completamente diferentes. Pronto, mas agora quanto à questão da psicopatia. A psicopatia, até algum tempo atrás, havia sempre muita discussão, muita polêmica, inclusive na questão de pessoas que cometem crimes, né?
Porque a psicopatia sempre foi um quadro de doença, certo? Doença. Uma pessoa que é um psicopata, uma pessoa que tem desde leves, aí que está a questão, até gravíssimos transtornos de personalidade e transtornos mentais e psicológicos, ok? Então, existem muitas características de um psicopata. A psicopatia sempre se manifesta após o fim da adolescência, ok? Então, a partir dali, muitas vezes se percebe tendências psicopatas. O número de pessoas com tendências psicopatas é muito alto. Sem querer criar aqui nenhuma polêmica, quase todos os políticos têm tendências psicopatas, certo? Não quer dizer que eles sejam frios assassinos, né? É muito vasta a lista de características de comportamentos que são inerentes a uma pessoa psicopata. Normalmente a gente está com aquela ideia do filme Psicose, né? Em todos os filmes, sempre o serial killer é um psicopata, enfim, aquela coisa toda, fica-se com essa ideia de que a psicopatia é só isso. Não, a psicopatia pode ser uma coisa leve até muito grave, tá certo? Às vezes são apenas tendências superficiais. Agora, o que é, na verdade, a psicopatia? Recentemente, muito recentemente, finalmente se descobriu o que causa a psicopatia. E é uma deficiência neuronal que faz com que um grupo, né, de alguns milhões de neurônios não façam certas sinapses. Sinapse é a comunicação entre os neurônios, e há um vácuo numa região dessa comunicação, que é justamente a região da nossa mente, do nosso cérebro, que regula as nossas emoções. As nossas emoções são regularizadas pelo nosso cérebro, não é? Pronto. Então, lá existe uma lacuna e são pessoas que não sentem. Não é porque elas sejam... Não, elas simplesmente não sentem culpa ou remorso. Não existe essa comunicação neuronal. Elas não sentem. E é comum, às vezes, ver nas pessoas, né, esse tipo de situação. E então, sim, há uma tendência à delinquência. Porque como a pessoa não sente culpa ou remorso, ou seja, indo para a primeira pergunta, esta pessoa não tem naquela região o ego controlando-a. E as suas funções, elas são realizadas e ela não sente que fez nada errado. Não tem nada errado. Não tem sentimento de culpa nem de remorso absolutamente nenhum. Ok? Isso é o que é ser psicopata. Considerando que isso pode ser muito leve ou muito grave. Grande quantidade dos líderes políticos são psicopatas. Sobretudo porque mentem, né, a mentira, mentem descaradamente, sem a menor preocupação de que estão enganando. Muito pelo contrário, acham a maior graça de ver os tolos acreditando neles. Mais ou menos essa é uma situação de psicopatia, tá certo? Outras tantas são, quando a gente sabe quais são as características e como é que são, a gente percebe, opa, aqui tem alguma coisa que talvez possa ser uma pequena tendenciazinha, alguma coisa
relacionada à psicopatia. Então você tem que ter cuidado para não pensar que simplesmente uma pequena coisa possa ser um assassino, um serial killer, um serial... O meu inglês está ótimo, né? Um serial killer, certo? As pessoas que enganam muito, porque às vezes a psicopatia ela está vinculada a outros transtornos também. Às vezes não vem sozinha. Então, pessoas que enganam, pessoas que não percebem que não têm escrúpulos, que são completamente inescrupulosos e acham que é tudo ótimo, está tudo muito bem. E elas não conseguem perceber que elas estão sendo extremamente inescrupulosas, por exemplo, ou uma série de coisas, pessoas que não têm, por exemplo, nenhuma preocupação em passar, por exemplo, aqui vejam bem que eu não estou falando de questões morais, não vamos entrar nessa questão, mas que simplesmente ela quer aquele cargo, ela passa por cima de todo mundo sem nenhum escrúpulo para conquistar aquele cargo. E perfeitamente, não há nada que faça com que ela possa entender que não, eu estou sendo, sei lá, assim, o assado, cozido, não. Ela simplesmente, a pessoa vai. Não é? Pessoas, por exemplo, que, quando nós conhecemos na intimidade, são extremamente violentas, mas quando estão no ambiente social, são dulcíssimas. São dulcíssimas, queridíssimas, carinhosas, enfim, que são muitas vezes aqueles assassinos que aparecem nos Estados Unidos, e quando chega lá numa escola, mata todo mundo, aí a vizinhança diz, meu Deus do céu, era um jovem querido, amoroso, toda a vizinhança gostava, toda a vizinhança adorava, enfim, muitas vezes, cuidado que não é para confundir, porque às vezes as razões são outras, muitas vezes trata-se de psicopatia. Ok? Então já em casos graves. Ok? Casos graves em que então já vai sim para o caso aqui dos assassinos. Está claro? Então, muito bem, Rui. Creio que dessa forma eu mais ou menos expliquei qual é e o que é, o que são, quem são, como são os psicopatas, né? E pronto, agora claro que eu dei alguns raros exemplos, né? Alguns exemplos esporádicos, e isso é muito mais complexo, isso é um quadro complexíssimo, ok? De estudos para a questão da psicopatia. Há uma outra questão também, que a psicopatia, sim, aquilo que eu falei, mas também existem traumas que podem levar, traumas de infância, etc., também a algum tipo de psicopatia, ok? Também é possível. Certo? Muito bem, Rui. Espero que tenha te respondido a pergunta e agradeço a confiança mais uma vez. Um grande beijo. E agora ao Rui a provocação será a segunda, né? A segunda é como é, Rui, que acontece essa questão aí. Todas as mulheres e homens ganham a mesma coisa, mas entretanto, ao mesmo tempo, as mulheres ganham 38% menos que os homens em Portugal. Como é que se descasca esse abacaxi? Rui, se quiseres, vou ficar muito feliz de receber um comentário ou uma percepção tua. Muito obrigado, um grande abraço.